Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, bom dia. Mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. O programa dominical que vai para o estado do Pará todo pela TV RBA e para o mundo inteiro pela internet, no link tvrba.com.br/ao vivo, para o mundo inteiro. Eu sempre falo aqui que eu tenho uns amigos na Noruega, eu tenho um parente agora no Canadá e em Portugal, por causa da família da minha esposa, todo mundo nos assiste, tá? Que ótimo. E mais uma vez, no nosso programa com um convidado muito especial, um dos nossos grandes cientistas da região, tá? Um pesquisador mor, brilhante, o Fernando. O Fernando foi meu contemporâneo de faculdade e é diretor do setor, é isso? Setor de leishmaniose? Laboratório. Atualmente eu sou vice-diretor do Instituto Evandro Chagas. Mas eu também respondo pelo laboratório de leishmaniose, da seção de parasitologia do nosso instituto. O Fernando Silveira, tá? Contemporâneo de faculdade, eu saí um ano na frente dele, tá? Mas estávamos lembrando do tempo da faculdade. E o Fernando veio falar para a gente hoje sobre leishmanioses. Pessoal, vocês nem imaginam o quanto isso é importante. O Fernando vai explicar tudinho para a gente hoje aqui. Fernando, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Tá? Você é uma referência no nosso Instituto de Referência do país. Né? Eu falo que aqui em Belém, um monte de gente não sabe o que o Evandro Chagas faz, como não sabe o que o Museu Emílio Guild faz. E essas coisas são fantásticas em termos da produção científica, da produção do conhecimento mundial na área de saúde. Vocês do Evandro Chagas dão um certo ar de orgulho para a gente quando a gente está fora do Brasil e fala que é da Amazônia. Tá? Toda vez que eu falo, alguém cita o Evandro Chagas em qualquer lugar do mundo. Isso dá um orgulho enorme. E você, que é um dos principais pesquisadores, a gente já estava aguardando por vocês há bastante tempo aqui. Desde que o Pedro veio. Sim. Né? Então, Fernando, me fala, leishmaniose, o que é? Explica para a gente. Bom, em primeiro lugar, minhas saudações aos telespectadores, né, da RBA e meu agradecimento também por essa oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da minha experiência como médico, como pesquisador. Já se vão 38 anos que eu atuo como médico e pesquisador do Instituto Evandro Chagas. E durante esse tempo todo eu tenho me dedicado realmente a estudar as leishmanioses no nosso estado e na nossa região também. As leishmanioses, elas são doenças infecciosas causadas por um protozoário do gênero Leishmania. Leishmania, um protozoário só para os nossos... É um parasito protozoário, né? É uma célula só. Você tem diferentes agentes infecciosos. Mas é como se fosse uma ameba, um tripanosoma. Exatamente, é uma célula única, é um eucariota. Exatamente. E esse parasito protozoário, de nome Leishmania, né? Ele pode produzir no homem duas formas clínicas de doença. Por isso que fala leishmanioses, no plural. Exatamente. São duas doenças. Porque o parasito ele pode produzir duas formas clínicas, né? Uma chamada leishmaniose visceral, que acomete órgãos internos. Lá dentro. Exatamente, vísceras, principalmente baço e fígado, né? Que são as vísceras mais acometidas. Mas outros órgãos também. E é uma doença que tem uma evolução crônica, ela cursa com febre, ela cursa com astenia, com perda do apetite, com perda do peso, maltrata muito, principalmente crianças na faixa de 1 a 10 anos de idade. São as vítimas mais importantes da leishmaniose visceral. Agora, além da leishmaniose visceral, nós temos também a leishmaniose tegumentar, ou leishmaniose da pele,
que em algumas situações pode produzir também lesões na mucosa oral, nasal, e aí ela chama-se leishmaniose mucosa. Então, são doenças infecciosas produzidas por diferentes espécies de parasito protozoário do gênero Leishmania e que são transmitidas por insetos silvestres, né, conhecidos vulgarmente por tatuquiras. Né? Tatuquiras? As tatuquiras são conhecidas no meio rural como os insetos que transmitem as leishmanioses para o homem, principalmente para o homem que trabalha com a terra, né? O lavrador, aquelas pessoas é mais comum. Exatamente, aquelas pessoas que são nativas de zona rural, né? Que lidam com a terra e que têm contato com a mata, são as principais vítimas dessas enfermidades ditas leishmanioses. Deixa eu te fazer primeiro uma pergunta bem leiga. A tatuquira é igual uma mosca, é igual um carapanã ou é igual uma barata? Porque todo mundo imaginava aqui em Belém que o barbeiro fosse igual o pernilongozinho. Sim. Depois que descobriram que ele é quase do tamanho de uma barata, todo mundo se espantou. É verdade. Entendeu? Não. A tatuquira é um nome de origem indígena, né? Então, os índios associavam esse inseto à toca de tatus. A toca de tatus. Exatamente. E aí eles denominavam esse inseto, que na verdade o termo correto para denominá-lo é flebotomíneo. Então, tem várias espécies de flebotomíneos que transmitem leishmania, portanto, as leishmanioses. Certo. Mas tem espécies também de flebotomíneos que não transmitem esses parasitos. Agora, os indígenas apelidavam esses insetos de tatuquira. São insetos pequenos que lembram um mosquito, embora o termo correto seja de flebotomínio. Flebotomínio. Lembra um mosquito. Exatamente. Tá. Você falou em leishmanioses. Quando a gente olha no livro, vai estudar, isso é uma Sim, uma zoonose, uma zoonose. As leishmanioses, elas não caem do céu. Elas não caem. Como é que chega no ser humano? As leishmanioses, elas se originam de um ciclo silvestre das espécies de leishmania entre os animais, entre os mamíferos silvestres. Então, nesses animais, os flebotomíneos fazem a transmissão das espécies de leishmania. Quando o homem entra em contato com mata, com esses ciclos de transmissão desses parasitos, ele pode ser picado acidentalmente pelo flebotomínio infectado. E aí, então, se dá a infecção humana, que pode ser por uma espécie que nós chamamos dermotrópica, que ao ser transmitida, ela causa uma infecção na pele e pode gerar a doença, a manifestação de pele, que é a leishmaniose cutânea, ou da pele essa espécie de leishmania, no caso do agente da leishmaniose visceral, ganha grande circulação. Correto. E pode, então, se alojar em órgãos onde existem condições de temperatura e de oxigênio que são adequados para que o parasito se multiplique nas células macrofágicas e produza uma infecção que mais tarde pode gerar os sinais clínicos e sintomas da leishmaniose visceral. Me fala uma coisa, Fernando. Os órgãos principais lá dentro, baço e fígado, né? Você já falou. Sim. E outra coisa, a leishmaniose, a clínica, você falando agora, é uma clínica, no começo, difusa, né? Febres, mal-estar, febre contínua. Como desconfia? Então, para gente que mora num lugar que febre é uma coisa... Sim, isso é muito importante. Como é que eu vou desconfiar de leishmaniose? Isso é muito importante. Então, a gente deve lembrar, inicialmente, que a leishmaniose visceral, ela também é apelidada de leishmaniose infantil. Por quê? Porque são justamente as crianças que são mais susceptíveis a desenvolver uma infecção que vai gerar os sinais clínicos e sintomas típicos da leishmaniose visceral. Ela inicialmente se manifesta
com um estado de astenia, a criança fica alguns dias, se queixa de fraqueza, de mal-estar, e logo em seguida aparece a febre. Essa febre é diária, pode levar até 40 ou até 50 dias essa febre. Puxa, é muito tempo. Exatamente. Muito tempo. A criança pode ficar apresentando um quadro de mais febre de um mês de por febre. mais de um mês. E durante esse período aparecem outros sinais e sintomas, né? Uhum. Então, a sensação de fraqueza aumenta, a criança fica indisposta, sem vontade de brincar, sem vontade de ir ao colégio para assistir às aulas, perde o apetite, começa a perder peso e aí começa também a aparecer um sinal clínico que é quase que patognomônico, embora não seja, mas é quase que patognomônico da leishmaniose visceral, que é a visceromegalia. Ou seja, o aumento daquelas vísceras que habitualmente concentra um parasitismo maior dessa infecção. Aí aumenta o fígado e o baço. Então, aí a criança começa a apresentar distensão abdominal. Barriga. Exatamente. Barriga grande. E aí, ao exame físico, o médico já pode constatar, principalmente a esplenomegalia, que é mais pronunciada do que a hepatomegalia. Na grande maioria dos casos, o baço ele se apresenta maior do que o fígado. E esse baço, dependendo do tempo de evolução da doença, ele pode chegar à cicatriz umbilical. Então, você vê que é um órgão que pode ficar... O baço que está escondido aqui atrás da costela vai chegar no umbigo. Exatamente, pode. Em pacientes em que o diagnóstico é tardio, com mais de 2 meses de evolução, às vezes 3 meses, o baço atinge a cicatriz umbilical. Puxa. Nesses casos mais avançados, as crianças já se encontram quase que prostradas, sem vontade realmente de exercer nenhuma brincadeira. Na rede, sem nada. Exatamente. Meu Deus. Doente. Exatamente. Muito doente. E chama atenção a palidez cutânea também, né? A palidez cutânea e mucosa, devido principalmente à anemia, né? Porque essa infecção ela também se estabelece na medula óssea. Na medula. Exato. Produz uma disfunção medular com uma queda, né, significativa na produção daquilo que a medula tem um papel importantíssimo, que é a produção dos eritrócitos, dos leucócitos e das plaquetas. Então, os pacientes apresentam o que a gente chama de pancitopenia, que é a diminuição desses 3 elementos no sangue periférico. Exato. Ou seja, é uma doente grave. A doença, se não for diagnosticada numa fase precoce e tratada também, ela pode avançar para estados realmente severos, graves, e pode levar ao óbito. Puxa, o Fernando citou uma palavra aqui que a gente usa muito em medicina e tem gente que patognomônico. Patognomônico é antigo. Sim. Você lembra da aula de propedêutica da Betina? Opa! Patognomônico é uma coisa muito característica. Então, o fígado, o baço muito aumentado, é patognomônico da leishmaniose visceral. Isso é uma coisa muito, muito característica. Então, muito característico em medicina, patognomônico. Fazia tempo que eu não usava essa palavra. Fazia tempo. Então, são expressões realmente que são usadas por profissionais da nossa faixa de idade. Né? Eu ainda uso, que quem ensina os alunos de medicina a fazer o exame físico sou eu. Ainda sou. A propedêutica é a nossa... é o nosso esteio, né? Teve uma modificação no curso de medicina, os alunos ficaram muito carentes de exame físico, então eu treino muito com eles. Muito por causa disso. Mas olha, pessoal, vocês já viram que a gente está falando de uma doença muito grave, que é a leishmaniose humana. E a gente vai dar um intervalo de um instantinho só, porque o Fernando vai dizer o que é que a gente vai fazer para salvar essas pessoas. Só um instantinho.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.